Bolsonarista Carol Dittoni tentou passar pano para Michele Bolsonaro e atacou primeira-dama Janja com falas machistas, porém Sâmia Bonfim não deixou barato e deu um apavoro de lavar a alma expondo todo o passado da ex-primeira-dama. Espia. Eu queria saber o que a Janja tem feito, além de utilizar esse programa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza como justificativa para fazer viagens internacionais com uma equipe gigante, com um gabinete paralelo, que isso nem tem previsão legal, isso fere a moralidade, isso fere os princípios da administração pública para ficar em hotel de luxo fazendo gastança. E vou dar um exemplo. Pega o Palácio da Alvorada. Quando você fala em Palácio da Alvorada, Michele Bolsonaro, o que me faz lembrar? Ela fazia eventos para receber crianças carentes, para receber mulheres, mães solos de pessoas portadoras de deficiência, e fazia eventos para aqueles que mais precisam, para os invisíveis. E agora quando você pega Janja e Alvorada, o que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis de luxo. Já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada 26 milhões de reais. O que o Lula fez para atender os caprichos da Janja? Com todo respeito, sou mulher e tenho local de fala para falar. Ele criou uma instrução normativa para regulamentar o artigo 20 que proíbe itens de luxo para o erário público, para que ela pudesse gastar 26 milhões. Pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Se você converter em casas populares, a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Se você pegar a realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas que não têm casa própria. Então, que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui, para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo. Não existe uma dose de machismo na avaliação da senhora, ou até um olhar mais antigo do que se espera de uma mulher do lado de um presidente da República? Ela não deve falar sobre a política. Ela não deve agir dessa maneira. Talvez não exista aí uma dose, talvez de uma visão ultrapassada sobre o que é a função de uma mulher? Não, porque isso é ilegal, isso não tem previsão legal. A pessoa precisa saber as regras de etiqueta, regras de sociedade, regras de civilidade. Quem elegeu a pessoa para exercer o papel elegeu o presidente, não elegeu a primeira-dama. Se ela quer ter esses direitos, ela pode ter. Está aberto, está livre para todos. Mas ela tem que passar pelo sistema normal, que qualquer um de nós passou. Está ficando feio. Ela interfere na reunião com ministros. Ela quer mandar mais que o Lula. Isso é vergonhoso. Ela não foi eleita para isso. Ela tem que saber o papel dela. E isso não se trata de machismo, isso se trata de saber o seu papel. As regras são claras. A AGU precisou editar uma medida para colocar limite, porque realmente a coisa saiu do controle. Quero ouvir a senhora, então, sobre isso, sobre os dados que ela apresenta de gastos. Essa discussão sobre se escorar num eventual machismo, mas com a realidade de não ter o cargo político para falar, como é que a senhora enxerga? Bom, primeiro que eu discordo de que a primeira-dama ou esposas de presidentes ou de políticos devam se conter a um papel que é meramente decorativo. Não acredito que a AGU tenha feito essa normatização para reprimir a Janja. Pelo contrário, é justamente para evitar que se tenha questionamentos sobre o que se pode e o que não se pode fazer, que é o que a oposição faz de forma constante. E eu vejo uma contradição forte nesse questionamento à Janja, porque a Janja não pode participar politicamente. Mas por que raios a Michele Bolsonaro poderia? E eu queria lembrar a deputada que citou algumas manchetes, mas tiveram manchetes importantíssimas sobre a Michele Bolsonaro que a deputada se esqueceu. Por exemplo, quando ela foi identificada como quem recebia os cheques da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou então, quando o Mauro Cid sacava dinheiro na boca do caixa para pagar o cartão, os gastos esbanjados da senhora Michele Bolsonaro. Ou mesmo quando ela se silenciou, porque poderia ter feito uma reprimenda pública às declarações do Bolsonaro, quando ele criticou, chamou a esposa do ex-presidente da França, Macron, de feia, ou quando ele tratou das meninas venezuelanas aqui em Brasília como se fosse pintou um clima. Assisti uma entrevista da Janja esses dias que disse: quando meu marido faz declarações machistas, debato com ele. Ela se diferenciou e cobrou ele publicamente. A Michele, muito pelo contrário, se colocou na posição de bela recatada do lar, nunca se diferenciou do Bolsonaro e, ao contrário, reforça o machismo. Então, existe uma contradição. O problema talvez seja que os bolsonaristas não aceitem que as mulheres não são mais submissas, que se querem se colocar na política. E aí dizem, bom, que se candidate. Estimulam muito que as mulheres sejam candidatas, mas é fundamental respeitar as regras que garantem mais possibilidade para as mulheres serem candidatas. Porque na primeira oportunidade, votam um projeto que anistia os partidos políticos, por exemplo, que não cumpriram com a cota de tempo de TV e de financiamento de candidaturas femininas. Fraudam, colocam candidatas laranjas. Bom, vá lá, a mulher se candidate, mas na hora que é para garantir as condições reais de disputa, de fato, não vão até as últimas consequências. Então, é um discurso contraditório e também um discurso oportunista, mas as mulheres aprenderam
aprenderam a se colocar e, apesar disso, estão indo além, estão galgando seus espaços e cobrando, inclusive, uma fiscalização para que essas leis possam ser, de fato, garantidas para a nossa participação política. Esses dados que a deputada trouxe, a senhora quer comentar sobre a transparência, gastos, etc.? Eu vi uma daquelas checagens de fatos feita pelo jornal Estadão a respeito desses gastos que os bolsonaristas apresentam da primeira-dama Janja, de que eles calculam os gastos de toda a comitiva do Lula, de todos os eventos, inclusive de reformas estruturais do Palácio, como se fossem gastos individuais da Janja, e não como se dissessem respeito ao modelo como o governo funciona. Isso, no meu ponto de vista, também é uma lógica machista. Afinal de contas, se está gastando, se tem estrutura, se tem reforma, quem seria se não uma primeira-dama? Ora, isso é uma política de governo. Isso é uma decisão da totalidade do governo. É também uma visão distorcida sobre qual é o papel da mulher, atribuir somente a ela.